Toma o seu lugar. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Como Deus está falando nessa. A gente já podia ir para casa com bastante ferramenta, não? Mas tem mais de Deus para a tua vida, amém? Então fica atento, não disperse. Preste atenção que Deus vai continuar falando contigo nessa noite. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Amém? Minha versão é NA. Vamos ler? Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Aleluia. O tema do que a gente vai tratar aqui é: seja liberto, você e a sua família. Aleluia. E se a gente olhar para esse texto aqui, a indicação clara do texto é que é a situação de um espírito maligno, correto? Sim ou não? Sim. Se você está acompanhando o texto comigo, a indicação do texto é que essa mulher, essa menina, a filha dessa mulher está endemoniada. Mas eu queria fazer um exercício com você. Será que nós precisamos da libertação, ou a minha família, ou eu mesmo, preciso da libertação do clássico endemoniado, ou de estar da forma clássica como a gente conhece endemoniado? Ou será que eu preciso ser liberto de coisas que não me saltam todos os dias aos meus olhos? Por exemplo, será que você não precisa ser liberto da tela que rouba o tempo da sua família? Será que você não precisa ser liberto da frieza que você tem com a sua esposa? Ou da frieza mulher que você tem com seu esposo? Será que você não precisa ser liberto daquele ídolo que você criou no seu coração? Por exemplo, o ídolo do orgulho, da vaidade, da prepotência que não te permite pedir perdão? Ou será que você e eu precisamos ser libertos do ódio que nos escraviza e não deixa a gente liberar o perdão? Como você pode ver aqui, tem vários pontos que a gente pode levantar, que pode ser caso de libertação, para mim, para você, para a sua família. Aleluia. Mas no nome de Jesus, como foi ministrado aqui, nós viemos aqui para adorar, mas nós viemos aqui também para guerrear. Aleluia. Essa igreja é do Senhor, o meu coração, o seu coração é do Senhor, e a nossa família é do Senhor, e as portas do inferno não darão contra ela. Nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir, porque a nossa família vai continuar sendo do Senhor. Amém? Tem algumas lições desse texto que eu quero extrair com você, pelo menos 3. E a primeira delas, que me chama a atenção dessa mulher, é que ela encarou a situação espiritual da casa dela de frente. Quando eu estava estudando esse texto, no primeiro momento eu pensei, ela fez um diagnóstico, ela entendeu o que estava acontecendo. Depois, estudando um pouco mais, eu pensei, não, ela não fez só um diagnóstico, ela encarou o problema. Ela olhou para a filha dela, a primeira coisa que ela percebeu, que ela observou, ela estava atenta ao que estava acontecendo na casa dela. O que ela fez? Tem alguma coisa errada aí. Primeiro ela observou, depois ela discerniu, isso não é normal, e isso não é natural, isso é espiritual. E eu quero te fazer uma pergunta sincera nessa noite: até quando nós vamos descredibilizar, ou até quando nós vamos desprezar o que o diabo tem lançado sobre as nossas famílias? Vou refazer a pergunta de um outro modo: até quando eu e você
vamos negligenciar o que está diante dos nossos olhos, mas a gente não está encarando. Hoje, talvez Deus tenha te trazido aqui para você ter um despertar. Para você parar de correr do problema que você está vendo acontecer na sua casa e encarar esse problema e falar: eu preciso trazer Jesus de volta para o centro da minha família. Eu não posso parar, eu não posso deixar isso abater a minha casa, eu não posso continuar negligenciando isso. Eu preciso mudar a situação da minha família. Seja liberto, você e a sua família. E a primeira coisa que você precisa, que eu aprendo com essa mulher, é: encare a situação espiritual da sua casa. Ou melhor, encare a situação espiritual de hoje. Porque a mídia está atacando e está criando os seus filhos. A mídia está transformando a sua mente, deturpando o Evangelho, relativizando a verdade de Jesus. Até quando nós vamos aceitar divórcio como uma coisa normal? Até quando nós vamos aceitar que eu posso ver qualquer coisa no meu Instagram? Que se não tiver totalmente escancarado, está tudo bem. É Instagram, né? Pode. Não. Liberte a sua família disso hoje. Tome uma posição. A pastora Mônica falou aqui sobre posicionamento. Aliás, é uma coisa que a gente tem ouvido muito nesses púlpitos, é posicionamento. Posicione-se você. Aquela mulher olhou para esse problema e falou: eu vou encarar. Ela entendeu que tinha alguma coisa errada e falou: eu preciso de ajuda. Só que não é qualquer ajuda. Percebeu? E aí a gente vai para o segundo ponto. O primeiro ponto foi encarar o problema. O segundo ponto foi correr para quem pode trazer a verdadeira solução. Não é o amiguinho que vai libertar a sua família, não é a sua força que vai libertar a sua família, é Jesus que pode trazer libertação para a sua família, é Ele que tem o poder de libertar a sua família. O Salmo 20, a partir do verso 4, 5, não me lembro agora, diz o seguinte: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos. Em quem você tem colocado a sua confiança? Até quando você vai usar o seu recurso próprio para a libertação da sua família? Não, você tem que estar aqui onde você está hoje, buscando aquele que pode libertar a sua família e você de verdade. Então você vai encarar esse problema, você vai trazer Jesus para o centro da sua família. E o terceiro ponto é que você não vai só trazer ele para a sua família, você vai se submeter a ele. Olha o texto comigo, vamos ler aqui, a partir do verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. E nessa palavra adorou, eu gosto que a versão da NVT traz, a nova versão transformadora. Ela se prostrou e o adorou. Ela se submeteu. Ela se humilhou. Ela não só foi atrás de Jesus e na primeira recusa desistiu. E depois que ela ouviu os discípulos dizendo: não, manda ela embora, dá logo o que ela quer, afinal de contas é uma cananeia, ela não faz parte da mesa, ela não é filha, manda ela embora. Ela desistiu? Não, pelo contrário. Sabe, queridos, às vezes as batalhas estão tão grandes, tão grandes, tão grandes, que a gente começa a esmorecer, e é normal, é humano. Mas ao mesmo tempo que é normal e humano a gente esmorecer, nós temos a fé no lugar certo, em Cristo, para a gente se animar no Senhor, se colocar de pé e continuar lutando pela minha e pela tua família. Eu sei que é humano esmorecer, mas o Senhor pode dar força ao cansado. Amém? Foi ministrado aqui. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Lembra de uma mão atrás das costas, empurrando na subida? Eu te esforço, mão atrás. Eu te ajudo, puxo. E te sustento com a destra da minha justiça. Destra, direita, força, honra e autoridade. Nós aprendemos isso. O Senhor sustenta você, não é de qualquer forma.
é com a mão de força, Aleluia. é com a mão da honra, é com a Glória a autoridade Deus. dele, porque ele sim tem controle, poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Então, nesse terceiro ponto, você não vai só encarar o problema. Você não vai só clamar a Jesus como se estivesse jogando palavras ao vento, daquele modo panfletário, Jesus, Jesus. Não. Você vai se submeter a Ele. Como? Se submetendo à sua palavra. Tem um manual escrito, um manual prático de libertação. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele já te deu. Sabe por quê? Se você é filho dele, você é daquela mulher, nem era na mesa. Se você é filho, você é da mesa. E se eu bem me lembro, a pastora Meire ministrou aqui, ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele te tirou da escravidão e te levou para a liberdade. Aleluia. Você nem sabia que era escravo. Hoje você sabe que é livre e você tem a escolha de se fazer escravo daquele que é Senhor da sua vida, que comprou a sua vida com preço de sangue, e não era qualquer sangue, era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então eu queria pedir para você se colocar de pé comigo. E esses 3 pontos aqui você vai meditar na sua cabeça. E eu queria te propor um exercício, voltando ao início dessa mensagem, que foi bem curta, bem direta, para você não ter chance de esquecer. Você vai trazer à tua memória o que talvez você precise resgatar na sua família, o que você precisa matar dentro de você, o que você precisa clamar e lutar hoje, sobre o que você precisa, alguém da sua família precisa ser liberto. Traz a sua memória agora. E você, como a pastora Mônica pregou aqui, você vai se levantar, se posicionar e ser o intercessor da sua casa. Assim como aquela mulher que percebeu algo de errado, encarou que tinha que encarar, foi até Jesus e submeteu a Ele. Você aqui hoje, agora, é agora. Aproveite esse momento. Traz à tua memória o que precisa morrer. Traz à tua memória o que Jesus precisa libertar, ou você ou alguém da sua casa. Traz a memória e interceda agora. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você, porque você vai levantar a sua voz e vai orar aquele que realmente pode libertar a sua família. Amém? Você entendeu bem o que você vai fazer? Então vamos juntos agora levantar todos as nossas vozes em oração e pedir: Senhor, liberta a minha família, liberta a minha esposa, liberta o meu filho, liberta a mim, liberta a minha casa, porque eu sei que o Senhor pode libertar, o Senhor pode fazer. Eu talvez não possa, para mim foi ministrado aqui também, para mim é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, te adoramos nessa noite, te pedimos, Senhor, a sua graça sobre nós, o seu favor, e como nós ministramos aqui, nós entendemos aqui, nós estamos trazendo à nossa mente agora aquilo que precisa ser libertado, aquele ou alguma coisa que precisa ser retirada do coração da minha casa, do coração do marido de alguém, do coração da esposa de alguém, do coração do filho de alguém, Senhor. Nós como igreja estamos todos juntos orando, porque a nossa confiança não está no mundo, a nossa confiança não está no especialista A ou B, ou no coach que seja. A nossa confiança está no Senhor, porque muitos podem tratar externamente, mas o Senhor pode mudar a estrutura completa, a base, o fundamento, pode encontrar aquilo que talvez a gente nem saiba que está lá, e retirar, e libertar a nossa família, Senhor. Ah, Deus, nós somos teus filhos, aquela mulher, que exemplo maravilhoso de compaixão, de misericórdia, Senhor, que aquela mulher nem da mesa era, mas o Senhor se compadeceu. E eu aprendo que o Senhor não passa indiferente às nossas aflições. E aquela mulher insistiu. Ela não ficou olhando para o problema, pelo contrário, ela encarou, ela foi até o Senhor.
que é o Senhor, e a gente tem que se submeter integralmente. Meu Deus, aquela mulher é um exemplo absurdo de fé. Que a gente tenha uma fé como a dela, Senhor. Que a gente não desista da nossa família, que a gente não permita que esse ídolo, que esse vício, que isso que está fazendo morada na nossa família, tentando nos destruir, continue lá. Pelo contrário, como a pastora Mônica ministrou aqui, nos ajuda a nos posicionarmos e lutarmos, porque a nossa família é do Senhor. A nossa família é tua, Senhor. E nós não desistiremos, nós continuaremos lutando em nome de Jesus.